Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, continuando então nossas aulas de correção de atividades. Provavelmente hoje é a nossa última aula de correção de atividades, porque é provável que terminemos os exercícios que já vínhamos fazendo, né? E aí, na próxima aula, a gente já dá continuidade ao conteúdo. Então, nós vamos iniciar hoje pela página 12, na proposta 4, que trazia esse texto, quanta informação o cérebro pode armazenar. E fazia essa comparação entre as informações que o nosso cérebro é capaz de armazenar, juntamente com as informações que uma máquina, por exemplo, um computador é capaz de armazenar, que nós sabemos que é muito maior do que o nosso cérebro. E não porque seja melhor que o nosso cérebro, mas é porque nós somos tomados do quê? De emoções, algo que não está presente em uma máquina. E aí são as emoções que vão, fazer com que nós nos recordemos ou não de alguma coisa e a intensidade com que nós recordaremos daquela informação, algo que não estará presente numa máquina porque ela não é dotada de emoção. Bom, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer aqui era identificar algumas informações que são extremamente necessárias para que a gente possa produzir resumo, especialmente pensando lá no resumo do vestibular. Então, tem que ter esses elementos. Muitas vezes vai acontecer de não ter todos esses elementos, mas a partir do momento em que vocês já estão aptos, ou seja, que já praticaram bastante esse exercício de resumir, de identificar essas informações, vai sair naturalmente. Então, vocês vão conseguir lá identificar tudo o que é necessário colocar no resumo e vão saber identificar que não está presente tal informação. Então, obviamente, eu não tenho necessidade de colocá-la, não perderei nota porque não a coloquei. Então, vamos lá. Dê uma rápida olhada no texto, quanta informação o cérebro pode armazenar, identificando, primeira coisa, o gênero do texto. Bom, é um texto que tem informações de caráter científico. E se são informações de caráter científico, então se trata de um artigo de divulgação científica. E por que são informações científicas? Porque está falando de uma determinada área a qual nós, ou a maioria de nós, pelo menos, somos leigos. Porém, nós somos capazes de entender o que está escrito ali. Então, por isso que o nome é artigo de divulgação científica. O primeiro público do artigo de divulgação científica são sempre os especialistas no assunto. Só que como é algo para ser divulgado, então ele não fica restrito a esta parte só do público. Ele se estende, porque ele tem que chegar ao maior número de pessoas possível. Tá? Então, artigo de divulgação científica. O meio de circulação. E aí, eu olho lá na minha referência. Eu tenho o texto. Aí, por último, eu tenho lá Mundo Estranho, edição de 11 de janeiro de 2003, página 56. Então, o meio de circulação é a revista Mundo Estranho. A autora está lá no início do texto, por Meire Cavalcante. A data da publicação, janeiro de 2003. O tema, sempre o tema, nós vamos já ter contido onde, gente? No título mesmo. O título já é a propaganda do nosso texto, por isso que tem que caprichar tanto no título, né? Para que a gente entenda do que o texto vai tratar. Então, é a capacidade de o cérebro armazenar informações. Feito isso, beleza. Vamos para o número 2. Pesquise o significado de recordar é viver. E, se eu não me engano, eu até comentei com vocês essa questão de ser aquela frase que muitos repetem e que nós vimos até lá no gênero banner, que era do Greenpeace, lá no Cristo Redentor, em que estava colocado no braço, lá um dos braços do Cristo Redentor, o banner
que uma das frases era está em suas mãos. Então, é uma frase feita. Recordar é viver, assim como a frase está em suas mãos, é uma frase feita, um clichê, que quer dizer o quê? Que lembrar-se de algo faz o quê? Nos faz vivenciar novamente aquela experiência. Então, recordar é literalmente passar pelo coração de novo. Continuando nossa interpretação. Interpretação, na realidade, aqui era pesquisa, né, que vocês fizeram. Neurologia, então, é o estudo do sistema nervoso. Enigma é algo que é inexplicável, que é um mistério. Explícito e implícito é aquilo que, no caso do explícito, está claro, está explicado. E o implícito é aquilo que está subentendido. Então, não está colocado ali no texto aquela informação, mas pelas outras informações, pelo contexto, eu consigo subentender o que foi colocado ali. Armazenar é o mesmo que acumular, que guardar algo que você vai utilizar no futuro. UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Depois pediu o seguinte: verifique seus novos conhecimentos sobre informações pontuais do texto antes de resumi-lo. Sem consultar o texto-fonte, explique com palavras próprias por que, de acordo com o neurologista Ivan Izquierdo, não é possível quantificar as informações que o cérebro humano pode guardar. E aí, vocês devem ter feito o exercício conforme foi solicitado. Mas se não fizeram e foram lá e olharam, porque, gente, para fazer isso, vocês tinham que ter lido mais de uma vez o texto. E eu espero que vocês tenham feito esse tipo de processo mesmo. Tá? Ler mais de uma vez, porque só em uma leitura a gente não consegue decodificar as informações de cada parágrafo. Nós precisamos ler e reler pelo menos umas 3 ou 4 vezes, para daí sim, a primeira vez é para eu conhecer o texto, a segunda vez é para que eu faça realmente a leitura, a terceira vez eu vou lá sublinhando, a quarta vez eu vou pegando ali cada parágrafo, qual que é a ideia central de cada parágrafo. Então vejam que não é um processo assim de primeiro que você consegue produzir. Então, aqui no caso, tendo essa ideia que vocês tinham estudado bastante o texto, então pedia para resumir o que o Ivan Izquierdo dizia, o neurologista. E, resumidamente, o Ivan Izquierdo colocava que é impossível quantificar o que o cérebro é capaz de armazenar, porque ele, como não é uma máquina, um computador, não tem como a gente quantificar, diferente do que acontece com a máquina, com o computador. Depois lá, conforme o texto, o cérebro humano passou por transformações ao longo da evolução humana. Quais? E aí colocava bem claramente lá no texto que ele aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Depois, um grande mistério envolvendo o cérebro intriga a humanidade há séculos. Que mistério é esse? E esse mistério, gente, que perdura por séculos já, é de que nós, seres humanos, tentamos descobrir como o cérebro funciona quando a questão é essa, a capacidade que se tem de armazenar, de guardar essas informações. Qual que é a capacidade do nosso cérebro? Então, há séculos que se é questionado, que se é pesquisado sobre essa questão. Depois, que comparação o filósofo Platão estabeleceu entre uma lâmina riscada e a memória? E aí a gente viu lá no texto que o Platão comparava a memória a uma superfície, no caso uma lâmina riscada, que mantinha a impressão até ser apagada pelo desgaste do tempo. E assim ocorria com o cérebro. Nos dias atuais, sabemos que o cérebro é o responsável por reter as informações, mas o filósofo Aristóteles localizava em outro órgão. E qual era esse órgão? O coração.
As atividades a seguir vão possibilitar, além da compreensão global do texto, a localização das ideias mais relevantes e o estabelecimento das relações entre essas ideias. Resuma em 2 linhas a afirmação feita pelo neurologista Ivan Izquierdo. E espero que vocês tenham colocado como resumo dessa afirmação o seguinte, que o Ivan Izquierdo, ele afirma que estará mentindo quem disser que sabe a resposta para a pergunta sobre quanta informação o cérebro pode armazenar. Depois pediu o seguinte, para vocês resumirem com as próprias palavras de vocês, quais exemplos o texto fornece para ilustrar como o ser humano vem tentando entender os mistérios do cérebro. E aí, a gente acabou de ver isso, que era o quê? A questão lá dos filósofos do Platão, do Aristóteles, que faziam essas comparações, então comparava, no caso do Platão, comparava com a lâmina. E no caso, a lâmina riscada, né? Que essa memória ia sendo apagada com o tempo. Já o Aristóteles colocava que a sede da memória e das emoções era o coração. Então, ao longo de muito tempo, pensando em Platão e Aristóteles, que são filósofos de antes de Cristo, né? Depois lá, qual é o órgão responsável por reter as informações e em quantos tipos ele as divide? Gente, o cérebro e divide em 2 tipos principais de memórias, né? A memória de curto e a memória de longo prazo. Depois, em que consistem a memória de curto prazo e a de longo prazo? Então, a de curto prazo, como o próprio nome diz, gente, ela retém, uma informação por questão de segundos. No caso, nomes, números de telefone. Já no caso da memória de longo prazo, essas informações ficam retidas por um longo tempo, porque são informações que nós precisamos lembrar sempre. Depois lá, qual a relação entre emoção e memória? Aquilo que eu sempre dou o exemplo. É muito mais fácil a gente recordar de algo que nós conseguimos associar a um contexto que tenha uma importância emocional para nós. Depois, a autora afirma que a memória de longo prazo pode ser explícita e implícita. Qual a diferença entre elas conforme o texto? Bom, a memória de longo prazo, ela vai se dividir em 2, então, como está colocado ali, né, no enunciado. No caso, a explícita, ela vai guardar, por exemplo, um endereço, uma orientação que nos foi passado, tá? Já a implícita, ela é aquela que é responsável por tarefas automáticas. No caso, quando a gente aprende a ler, quando a gente aprende a escrever, quando a gente aprende a andar de bicicleta, a dirigir um carro, tá? Então, são memórias implícitas, que fica no automático. Todo dia a gente lembra como fazer isso, como caminhar, como se alimentar. Na conclusão do texto, o autor se refere ao quebra-cabeça da memória. O que isso significa? Na realidade, é só para contextualizar aqui que está falando o autor, porque é a fala do neurofisiologista da Unifesp, tá? O Luiz Eugênio Melo. Não, no caso, a Meire Cavalcante. Lembrando que, principalmente texto de divulgação científica, vai ter fala de outros especialistas no assunto, né, para dar credibilidade, para dar mais consistência àquele estudo. Então tá. Então, ele se refere ao quebra-cabeça da memória. O que isso significa, gente? Significa que o nosso cérebro, ele guarda apenas fragmentos do que ocorreu. Além disso, entram na lembrança as emoções e a maneira como nós percebemos os fatos. É aquele clássico exemplo meu, né? Aconteceu alguma coisa lá no intervalo, cada um vai se lembrar do que aconteceu de uma forma, porque as emoções de cada um é que vão ditar como que aquilo aconteceu. Depois, ainda nesse trecho final, lemos a seguinte afirmação. Quem tem memória é o computador. O que nós temos é uma vaga lembrança, afirma o neurofisiologista Luiz Eugênio Melo, também da Unifesp. Qual é a diferença entre a memória do computador e a nossa, de acordo com o neurofisiologista Melo da Unifesp? Bom, gente, um computador, ele vai armazenar as informações
como eu venho dizendo desde o início dessa aula, sem estar sujeito a quê? A emoções, a percepções pessoais. E também nós conseguimos saber a quantidade de informações que ele conseguiu guardar por meio da memória, né? Já no que diz respeito a nós, seres humanos, nós guardamos as informações de diferentes formas, por diferentes motivos, e é impossível saber a quantidade de informação que cada um de nós tem retido aqui no cérebro, tá? Então, essa é a principal diferença entre a memória do computador e a nossa. Depois, no exercício de práticas de reflexão sobre a língua. Releia os trechos e identifique qual a função sintática dos termos destacados. A memória parece uma habilidade infalível. Uma habilidade infalível, gente, está se referindo a quem? A memória, que é o sujeito da oração. No caso, então, o que nós temos de definição de uma habilidade infalível? Ela está atribuindo qualidade ao sujeito. Então, ela é um predicativo do sujeito. Depois, recordamos com mais facilidade algo que associamos a um contexto. No caso aqui, a um contexto, nós temos uma preposição. Então, nós temos um objeto indireto. Depois lá, ao longo da evolução, o cérebro humano aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. O cérebro humano, gente... Ai, calma, eu já estava indo respondendo, sendo que é lá na 14. O período apresentado, gente, ele é simples ou ele é composto? Composto, né, gente? Nós temos 2 verbos. Depois lá, os termos em destaque exercem, respectivamente, as funções sintáticas de sujeito e predicado, objeto direto e objeto indireto, sujeito e objeto direto, predicativo do sujeito e objeto direto. Tá. O cérebro humano, se nós formos ver bem, as suas funções está se referindo ao quê? Ao cérebro humano. Logo, o cérebro humano é sujeito. Está atribuindo uma qualidade? Não, né, gente? Está acompanhado de preposição? Não. Então, é objeto direto. Então, nós temos o cérebro humano como sujeito e suas funções como objeto direto. Portanto, a alternativa correta é a letra C. O termo ao longo da evolução foi separado por vírgula porque é um objeto direto que está no início do período. Lembrando, gente, que o objeto direto é um complemento verbal. Então, não é, né? É um adjunto adverbial que está no início da oração. No caso, o adjunto, a gente sabe que é aquele termo da oração que indica uma circunstância, que aí pode ser ideia de tempo, de lugar, de modo, tá? E ele vai modificar o sentido, seja do verbo, do adjetivo ou do advérbio. No caso ali, ao longo da evolução, se nós observarmos bem, sim, se encaixa, né, na explicação sobre adjunto adverbial. Mas vamos ver a alternativa C para ter certeza. É um sujeito que está no início da oração. Poxa, se a gente viu na frase, identificou lá que o cérebro era o sujeito da frase, então não é o sujeito. Portanto, é a letra B, um adjunto adverbial. O período em destaque poderia ser reescrito da seguinte forma: o cérebro, ao longo da evolução humano, aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Nossa, muito esquisito, né? Até na leitura ficou difícil. Não, né? O cérebro humano, ao longo da evolução, aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Essa a gente já pode considerar, né? Vamos ver a letra C. O cérebro humano aumentou de tamanho ao longo da evolução e aprimorou suas funções. Fica complicado também, dá uma modificada ali no sentido, na leitura. Então, a alternativa correta, já que poderia ser reescrito no mesmo sentido, é a letra B. O próximo texto que está aí
no livro de atividades de vocês, e que está aqui no slide, ele servia de base para um resumo que está na página 17. Então, era só de exemplificação. Na página 17, no exercício 17, pedi então para vocês fazerem um resumo em até 15 linhas desse texto que a gente viu hoje. Pedi então para ler com bastante atenção, prestar atenção ao título, verificar onde que ele foi publicado, fazer uma primeira análise das informações que realmente eram necessárias estar no texto, tá? E eu fiz aí um modelinho, não que vocês tenham seguido na realidade, porque vocês já fizeram, né? Mas um modelinho. Então, ó, o artigo de divulgação científica intitulado Quanta Informação o Cérebro Pode Armazenar, de Meire Cavalcante, publicado em 2003 na revista Mundo Estranho, inicia com a fala do neurofisiologista Ivan Izquierdo, o qual afirma que, diferente de uma máquina, não é possível contabilizar o que o cérebro humano armazena. Cavalcante destaca que o cérebro aumentou de tamanho e aprimorou suas funções, e que há séculos o ser humano tenta descobrir como ele funciona, desde filósofos como Platão e Aristóteles até os dias de hoje. Mas o que se sabe é que, além de ser o responsável pela função de armazenar, ele divide as memórias em curto prazo, ou seja, por poucos segundos, e longo, o que é necessário lembrar sempre, e que costumam estar ligadas com algo de importância emocional, como afirma o psicólogo Orlando Bueno. Esta última subdivide-se em explícita, que guarda endereços, por exemplo, e implícita, que é responsável por recordar ações corriqueiras, como ler. Meire finaliza seu texto chamando a atenção para a fala do neurofisiologista Luiz Eugênio Melo, o qual enfatiza que o cérebro é influenciado pela emoção para recordar as informações, já a máquina não. Então, nesse resumo, veja que eu coloquei qual é o tipo do texto, que no caso é o artigo de divulgação científica, qual é o título do texto, quem escreveu o texto, onde ele foi publicado, quando ele foi publicado, como que ele é iniciado. Eu procurei colocar todos os nomes que ela cita ao longo do artigo, então o Ivan Izquierdo, os filósofos, o Orlando Bueno, Luiz Eugênio Melo, mas eu não coloquei de forma detalhada, porque quem tiver curiosidade vai no texto original, não precisa ter todas as informações. Então, como que o Aristóteles, como que o Platão faziam essa comparação em relação à função do cérebro, essa capacidade de armazenar informações? Quem tiver curiosidade vai no texto original. A mesma coisa, como que são esses exemplos relacionados a memórias de curto prazo, longo prazo, explícita, implícita? Quer mais informação? Vai no texto original. Mas vejam que eu procurei seguir tudo que foi passado de acordo com o texto, ou seja, na ordem que as informações apareceram. Se vocês fizeram isso, ótimo, chegaram no resultado esperado pela proposta. Bom, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Nos vemos na próxima semana. Tchau!